Meus amigos, muito boa tarde a todos. Que Jesus nos abençoe. Estamos aqui para gravar mais um capítulo e deixar para vocês essa pílula de luz do livro Pensamento e Vida de Emmanuel, do Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier. Como vocês já sabem, aqueles que estão acompanhando aqui conosco, nós estamos estudando esse livro Pensamento e Vida, toda semana um capítulo, e esta semana nós vamos estudar o capítulo chamado Sugestão, que vem complementar bem fortemente os anteriores e vai cada vez mais se aprofundando no tema, como eu já comentei, né? Lembrando aí a todos que, se gostarem do vídeo, do canal, que se chama Reflexões Espiritualistas, se inscrevam no canal, compartilhem com os amigos, por favor, para que o canal possa ganhar mais adeptos e mais relevância no YouTube, né? E o YouTube possa mostrar, exibir para mais pessoas. Deixem o seu like aí, que será muito importante para o canal, tá bom? Bom, vamos aos trabalhos de hoje com o tema Sugestão do livro Pensamento e Vida, como eu já disse, e vocês vão ver quão importante é esta lição de hoje. Vem complementar bastante bem as lições anteriores que a gente já estudou, tá certo? Então, vamos lá. Ele começa dizendo, né, para todos nós aí, o seguinte: comenta-se o fenômeno da sugestão mental, qual se fora privativo de gabinetes magnéticos específicos, mobilizando-se hipnotizadores e hipnotizados à conta de taumaturgos. Então, aqui ele vem falar que como se fosse uma coisa assim teatral, né? Os hipnotizadores e hipnotizados são coisas específicas de alguns adeptos assim, que dominam essa ciência e só eles sabem fazer e aplicam de forma reservada lá nos seus gabinetes, como ele usou aqui a palavra, né? Esses neurologistas que Grasset, ele fala dele, ele diz o seguinte: Grasset, eminente neurologista da escola de Montpellier, na França, né, chega a classificar as sugestões em duas categorias: as intra-hipnóticas, que se efetuam no curso do sono provocado, é aquele caso que você põe a pessoa para dormir para ser hipnotizada, e as pós-hipnóticas, que se realizam além do despertar. Quando a pessoa já está consciente, então começam as sugestões a aparecerem. Entretanto, ele diz, a sugestão é acontecimento de toda hora, na vida de todos os seres, com base na reflexão mental permanente. Nós já falamos da reflexão mental, né, do espelho e tal. Muito bem, que a nossa mente é como um espelho, né? Refletindo as ondas que irradiam, tanto as que a gente emite quanto as que a gente recebe, né? Então, o que ele está falando aqui? Muito simplesmente, olha, esse negócio da sugestão, da hipnose, não é um tema de gabinete, não é um tema específico, não é um tema neurológico, simplesmente ele é comum, acontece a toda hora na vida de todos os seres, vai mais longe, não é só dos seres humanos, de todos os seres, com base na reflexão mental permanente, tá certo? Bom, ele continua, dela se apropriou com mais empenho a magia, que significando o governo das forças ocultas, tem sido antes de tudo o clima de todas as cerimônias religiosas na Terra. Cerimônias essas que se conjugam às forças de poderosas mentes encarnadas e desencarnadas, gerando sucessos que impressionam a mente popular, disciplinando-lhe os impulsos. Então, é claro que todos nós já temos notícia, já ouvimos falar, já vimos um filme, já lemos um livro sobre a questão da magia e como ela influencia as pessoas.
Então é porque, na verdade, os magos eram médiums que utilizavam-se da sua mediunidade para forçar suas sugestões mentais em cima de indivíduos cuja mentalidade era mais fraca que a deles e, portanto, eles conseguiam então imprimir na pessoa uma série de ideias, sugestões e tal, e tudo se passava como sendo uma magia. A história está cheia de magos que vinham orientar reis, rainhas, imperadores, né, desde a Grécia Antiga, né, lá nos templos das deusas lá que faziam interpretações de caráter mitológico, né, para os deuses, os romanos também, né, de cada família tinha um deus de propriedade própria ou particular que ajudava aquela família, mais os deuses do Olimpo, lá da Grécia, que em Roma tinham outros nomes. Então, é comum, na Idade Média, então, proliferou essa questão da magia sendo utilizada de forma indiscriminada lá por muitas pessoas que, na verdade, são médiums que utilizavam a mediunidade, como eu já falei. Então, ele continua dizendo o seguinte: força mental pura e simples. O que é sugestão? Força mental pura e simples, carreando a ideia por imagem viva. A sugestão, como a eletricidade, o explosivo, o vapor e a desintegração atômica, não é boa nem má, dependendo os seus efeitos da aplicação que lhe confere. Então, lógico que nós podemos usar a energia, os explosivos, o vapor, as forças atômicas para o bem e para o mal. A sugestão é a mesma coisa, depende do caráter que você confere a ela. Se você confere um caráter maligno, vai ser utilizada para o mal. Se você confere um caráter benigno, vai ser usada para o bem. Mas é uma coisa comum. Depende do quê? Da nossa força mental, que nós vamos ver mais à frente aqui como ela se processa. Temo-la assim não apenas no altar da oração e nos símbolos sagrados do serviço religioso, aconselhando a virtude e o progresso ao coração do povo, mas também nos espetáculos deprimentes dos ritos bárbaros e na demagogia de arrastamento, ressumando o psiquismo inferior que inspira a licenciosidade e a rebelião. Então, ele diz, tanto ela é utilizada de forma positiva nos símbolos e nos serviços religiosos. Vou dar um exemplo. Quando você está diante de uma imagem de um santo venerando da Igreja Católica, que você aplica nele toda a sua fé, todo o seu coração, e através daquela imagem, então você consegue então se conectar com Deus e fazer com que as coisas divinas fluam melhor no seu coração. Você está utilizando no momento uma imagem para se referir a um ente superior. Então você está sendo sugestionado, autossugestionado nesse caso, né, para o bem, para praticar o bem, para o serviço religioso puro, né, aquele que é positivo, transcendente. Já se vocês utilizam, ou se vocês veem utilizar em espetáculos deprimentes, né, associados a rituais bárbaros, né, ou então a rituais satânicos ou coisa desse tipo, está sendo utilizada a sugestão de forma negativa, de forma que não traz benefício nem para quem faz, nem para quem recebe, né? E ele conclui também que é muitas vezes usada na demagogia, para arrastar multidões e pessoas, né? Utilizando o que? O psiquismo inferior, que transfere para aquelas criaturas um pouco da sua ideia, mas de uma forma meio que negativa, né? Dizendo assim, olha, vamos provocar uma rebelião, vamos provocar uma guerra e tal.
Então você tem pessoas que têm essa característica de influenciar multidões, né? Nossas emoções, pensamentos e atos são elementos dinâmicos de indução. Então o que provoca a sugestão? Emoção, pensamento e ato. Porque você se emociona com alguma coisa, pensa em fazer aquela coisa e depois realiza. Então são esses os elementos que induzem a sugestão. Todos, né, exteriorizamos a energia mental. Já falamos na semana passada. Configurando as formas sutis com que influenciamos o próximo. E todos somos afetados por essas mesmas formas nascidas nos cérebros alheios, né? Nós até falamos assim, olha, nós nunca estamos sozinhos. Tem sempre alguém que nós estamos influenciando ou sendo influenciado. A gente nunca está sozinho, seja encarnado ou desencarnado. Cada atitude de nossa existência polariza forças naqueles que se nos afinam com o modo de ser, impelindo-os à imitação consciente ou inconsciente. Voltamos de novo na questão da sintonia. Nós nos sintonizamos com aqueles que pensam igual a gente, com aqueles que se sintonizam conosco, né? Como eu disse já num outro caso, se você vai lá quer ouvir uma rádio gospel, você sintoniza no rádio lá na FM número tal, vai ter a rádio gospel. Agora, se você quer escutar notícia policial, você vai lá na outra estação, sintoniza, você vai escutar notícia policial, né? Mortes e tal, assassinato, então. Depende do que você quer sintonizar, né? Então, a sua sintonia é a sintonia que você procura ser como pessoa, como ser humano, e você vai estar influenciando os outros e sendo influenciados por aqueles mesmos pensamentos. Então ele diz assim, é que o princípio da repercussão nos comanda a atividade em todos os passos da vida. O que é repercussão? É uma coisa que vai e volta, né? Então, esse princípio, né, da interação, da ação e de reação, comanda a atividade em todos os passos da vida, desde a hora que a gente nasce. Aliás, antes, né? Antes da gente nascer, a gente já como espírito eterno já está sendo afetado por esse princípio da repercussão, ou da ação e de reação, ou da sintonia, como queiram falar, né? Então ele começa dizendo assim, olha, a nossa escola aqui que nós frequentamos, né? É um lar de iniciação para as almas que começam as lides do burilamento intelectual, constituindo simultaneamente um centro de reflexos condicionados, e já vou falar disso, para milhões de espíritos que reencarnam para readquirir pelo alfabeto o trabalho das próprias conquistas na esfera da inteligência. Então, simplesmente ele está dizendo assim, que a escola é o lugar onde a gente burila o nosso cérebro, a nossa mente, para que a gente possa readquirir, porque a gente já teve essa informação no passado, né? O alfabeto, pelo alfabeto, né? O trabalho das conquistas na esfera da inteligência. Então, ou seja, eu através da escola vou burilando o meu conhecimento cultural, minha inteligência, meus conhecimentos sobre diversos campos da matéria, para que a gente possa ter, né, essa informação intelectual. Então ele está falando da escola. Então ele diz, continua, né? Com auxílio dos múltiplos instrutores que nos guiam da cátedra e da tribuna, pelo livro e pela imprensa, retomamos no mundo a nossa realidade psíquica. Olha bem, retomamos no mundo a nossa realidade psíquica, determinada pela soma de nossas aquisições emocionais e culturais no passado, com a possibilidade de mais ampla educação da vontade para o devido ajustamento à vida superior. Então a gente traz do passado toda a nossa bagagem de existências milenares. Toda ela. Nós não somos uma única criatura aqui, o Túlio sozinho aqui. Não, é o Túlio que já viveu
centenas de reencarnações e essa bagagem está dentro de mim, tá certo? Que ele chama de soma de aquisições emocionais e culturais do passado. Então, com auxílio desses nossos instrutores, professores que nos guiam desde a escola básica até as universidades, a gente vai ampliando esses conhecimentos para quê? Para chegarmos a níveis mais altos de compreensão da vida para o devido ajustamento à vida superior. Que vida superior? A vida maior, a vida que teremos quando chegarmos ao estágio de espíritos puros. Porque duas coisas movem o homem para a evolução: o amor e a sabedoria. A gente já sabe disso. São as duas asas que fazem levantar voo um ser humano: amor e sabedoria, né? Então vamos lá. Somos hoje, deste modo, herdeiros, olha bem a palavra, herdeiros positivos dos reflexos de nossas experiências de ontem, com recursos de alterar-lhes a direção para a verdadeira felicidade. Então, eu já disse, a gente herda todo esse cabedal de experiências, algumas ruins, alguns fracassos, alguns sucessos. Mas cabe a nós modificar em cada existência que a gente vai tendo para melhor, para alcançarmos mais tarde a verdadeira felicidade. Então, a gente recebe essa bagagem, digamos, né? A gente herda essa herança de experiências e elas estão dentro de nós. Tanto que ele falou ali atrás anteriormente, eu não falei, eu não comentei, né? Falou do reflexos condicionados. E são essas experiências do passado que acabam trazendo para nós reflexos condicionados. A gente tende a repetir as mesmas coisas, sejam boas ou más, né? Mas na presente existência nós temos a possibilidade de dar uma direção melhor para as coisas, né? Então, como a gente vai fazer isso? A gente vai fazer assim, olha, auxiliando a outrem, sugerimos o auxílio em nosso favor. É a lei de Deus. Ajudando, nós seremos ajudados. Então, suportando com humildade as vicissitudes da senda regenerativa, instilamos paciência e solidariedade para conosco, em todos aqueles que nos rodeiam. Ajudando, ajudamo-nos. Desservindo, desservimo-nos. Então eu sempre digo, se a gente gera simpatia, amizade, fraternidade naquele círculo, que seja o nosso círculo menor da nossa vida, essas mesmas simpatias são geradas no mundo espiritual. Então os amigos espirituais, vendo o nosso esforço de automelhoria, acorrem em nosso socorro procurando nos ajudar. Eu sempre gosto de dizer, para que tenha um ser humano querendo fazer o bem, existirão 10 espíritos querendo ajudar a fazer o bem, tá certo? Porque a máxima de Deus, a lei do amor, é a lei da reciprocidade. Se a gente faz o bem, recebe o bem em troca. É simples assim. Mas se a gente faz o mal, recebe o mal em troca. É simples assim também. Tá bom? Bom, finalmente a gente chega aqui no final do nosso capítulo. O Emmanuel diz o seguinte: por intermédio da sugestão espontânea, aí voltamos na sugestão. Por intermédio da sugestão espontânea, plantamos os reflexos de nossa individualidade, colhendo-lhes os efeitos nas individualidades alheias, como semeamos e obtemos no mundo o cânhamo e o trigo, a cenoura e a batata. Somos, assim, responsáveis pela nossa ligação com as forças construtivas do bem ou com as forças perturbadoras do mal. Gente,
Isso aqui é de uma lógica irretorquível. Irretorquível. Você não pode querer plantar uma planta de espinho e querer nascer maçã, banana, não. Não vai. Você vai nascer um espinheiro. Se você planta uma planta frutífera, você vai receber uma fruta no final, ou um legume, uma cenoura. Plantou batata, nasce batata. Plantou cenoura, nasce cenoura. Como diz, planta vento, colhe tempestade, o dito popular. Então nós, gente, nós somos, e ninguém mais podemos acusar, ninguém mais, nem nossos pais, nem nossos amigos, nem ninguém. O meio é óbvio que influencia alguma coisa, mas a decisão final sempre será nossa, né? Então nós sempre seremos responsáveis por nos ligarmos às forças do bem ou às forças do mal, como ele diz, as forças construtivas do bem ou as forças perturbadoras do mal, que serão perturbadoras para outras pessoas e para nós próprios, agora e no futuro. E se nós plantamos o bem agora, nós teremos o bem maior também no futuro. Tá bom, gente? Então é isso, essa é a lição da tarde de hoje, dessa semana. Leiam, releiam novamente, escutem o vídeo novamente para entenderem essa correlação entre efeitos de sugestão que a nossa mente causa e como ele afeta a nossa vida presente e a nossa vida futura. Estudem, né? A doutrina espírita tem um lema que é aprender, estudar, sempre procurando se melhorar, tá certo? Ela consagra a ciência como sendo uma baliza importante, mas não deixa de nos trazer a todo instante as lições abençoadas de nosso Mestre Jesus, porque a doutrina espírita é o cristianismo redivivo, não é? Trazendo de volta as lições do Evangelho. E tudo que nós estudamos aqui hoje, o Cristo já disse. Sede perfeitos, amar ao próximo como a si mesmo. Estão lá, tudo isso está no Evangelho. Então a gente pensa que religião é uma coisa, filosofia e ciência, cada uma coisa separada. Isso é só na nossa cabeça para fins didáticos. Porque a vida é uma coisa só. E o Cristo veio nos ensinar as coisas mais importantes dessa vida para quê? Para que um dia sejamos mais felizes. Tá bom? Estamos de volta aqui, mais uma semana, para apresentar para vocês mais um capítulo do livro Pensamento e Vida do Espírito Emmanuel pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, mais conhecido como Chico Xavier, que vem nos trazer um capítulo muito interessante chamado Entendimento. É o que nós vamos entender na noite de hoje, no dia de hoje, sobre essa questão que está relacionada com o pensamento, como vocês vão poder observar aqui. Bom, feita essa introdução rápida aí, vamos ao que interessa. Vamos ao tema da noite de hoje, ou do dia de hoje. Entendimento. Vamos ver o que o Emmanuel nos reserva. Então ele diz o seguinte: o cultivador do campo não prescinde do arado com que sulcará o corpo da gleba. O estatuário recorrerá ao buril para aperfeiçoar o mármore, a ideia criadora que lhe inflama a cabeça. Aqui ele está falando claramente de um escultor, né? Primeiro é um cultivador que utiliza o arado para sulcar, para poder plantar. Primeiro ele necessita arar o campo. O escultor usa o buril, né, para aperfeiçoar o mármore, para que ele possa refletir aquela imagem, aquela ideia, aquela figura que mais tarde se tornará uma escultura, né?
A criatura interessada na produção de reflexos mentais protetores de sua senda, do seu caminho, não dispensará o entendimento por alicerce do trabalho renovador. Então ele fez essas duas comparações entre o cultivador e o escultor para dizer que a ferramenta que nós podemos utilizar para avançarmos na senda evolutiva é o entendimento. Por alicerce do trabalho renovador. O que é alicerce? É a base, né, do trabalho renovador, que é um trabalho de renovação íntima de nós mesmos, como nós vamos ver daqui a pouco. Entendimento que simbolize fraternidade operante. Simpatia que se converta em fulcro de força atrativa, exteriorizando-nos a melhor parte, para que a melhor parte dos outros se exteriorize ao nosso encontro. Então, não é qualquer entendimento, não é simplesmente o entendimento intelectual das coisas, tá certo? É o entendimento fraterno, como ele diz aqui, né? E operante, porque não adianta eu ter um entendimento, sou uma biblioteca ambulante, cheio de saber, e não divido com ninguém esse entendimento. Ele usa a palavra também simpatia, que se converta em fulcro de força atrativa. Porque vocês já perceberam quando a gente é simpático, as pessoas também são simpáticas com a gente? E o inverso também é verdadeiro? Então, exterioriza em nós, como ele diz, a melhor parte, para que a melhor parte dos outros se exteriorize ao nosso encontro. E simples assim. Se nós conseguimos ser simpáticos com alguém, essa pessoa naturalmente, pelas leis divinas, que nós vamos compreendendo pouco a pouco aí, né, a extensão delas até no campo científico, ela responde no mesmo grau vibratório, em geral, né, naturalmente, respondendo-nos também com igual simpatia. Tá certo? Bom, vamos lá. Todos somos compulsoriamente envolvidos na onda mental que emitimos de nós em regime de circuito natural. Categorizamo-nos bons ou maus conforme o uso de nossos sentimentos e pensamentos, que no fundo constituem cargas de energia eletromagnética, olha bem, cargas de energia eletromagnética, certo? Com as quais ferimos ou acalentamos, ajudamos ou prejudicamos, vitalizamos ou destruímos, e que voltam invariavelmente a nós mesmos, impregnados dos recursos felizes ou infelizes com que lhes marcamos a rota. Isso chama-se lei da ação e reação, certo? Na medida que nós agimos, receberemos de volta na mesma proporção. Se agimos pelo bem, recebemos o bem em troca, né? Como ele diz, se ferimos ou se acalentamos. Então, se ferimos, vamos receber de volta na mesma dose, né? Possivelmente surgirão situações infelizes para nós também, né? Porque ele diz lá, ó, impregnadas dos recursos felizes ou infelizes com que lhes marcamos as rotas. Porque ele diz, invariavelmente voltam para nós. Voltam para nós esses mesmos sentimentos, né? E pensamentos. São as duas coisas com as quais ele está tratando aqui. Sentimentos e pensamentos. Ele usa ainda um termo científico para lembrar, né? No fundo, essas coisas são cargas de energia eletromagnética. Então é como uma onda eletromagnética que carrega dentro de si as características da fonte que a emitiu, né? Se fosse uma onda eletromagnética, seria a frequência, o comprimento de onda. Aqui,
é o sentimento bom ou mal, né? Então, se ajudamos ou prejudicamos, se nós utilizamos bem ou mal o nosso pensamento ou o nosso sentimento, eles voltarão para nós na mesma proporção. Tá certo? Bom, ele continua dizendo o seguinte, aqui dá alguns exemplos até bem fortes, tá? Quando coléricos e irritadiços, agressivos e ásperos para com os outros, criamos por atividade reflexa, então por retorno, né, reflexo, o desalento e a intemperança, a crueldade e a secura para nós mesmos. Então a gente, quando pensa que está ficando colérico, irritadiço com alguém, está fazendo mal para aquela pessoa, não, gente. Nós estamos fazendo mal para nós mesmos, né? Diretamente para nós mesmos, porque aquilo volta para nós em forma de desalento, intemperança, crueldade e secura para nós mesmos. Mas também quando somos generosos e compreensivos, prestimosos e úteis para com aqueles que nos cercam, criamos consequentemente, vejam bem, a alegria e a tranquilidade, a segurança e o bom ânimo para nós próprios. Né? Então, de novo, a ação e reação, certo? Como disse o Cristo, né? Se vê o autor pelas suas obras. Né? Então, nós já falamos aqui, né? Não podemos esperar plantarmos um espinheiro e termos frutas, né? Então a vida é assim, gente. Não é, a gente pode fazer o que quiser para mudar, mas as leis de Deus são imutáveis, não é? Então a vida é assim. Então esse retorno que a vida nos dá, ela é exatamente na mesma proporção e no mesmo sinal, bom ou mal, que nós ofertamos para a vida, para os nossos semelhantes, para aqueles que estão à nossa volta, né? Ele confirma isso nesse parágrafo aí, ó. Responde-nos a vida em todas as coisas e em todas as criaturas, segundo a natureza do nosso chamamento. Se nós entendermos isso, gente, já seria de uma maravilha incalculável. Porque quando a gente começa a pensar mal de alguém, a gente lembrar que aquilo vai retornar para nós em forma de malefício, de desalento, de tristeza, de dor, de ódio, nós não pensaríamos mal das outras pessoas, né? Se nós planejamos algo de ruim para que aconteça com alguém ou com alguma circunstância, nós não faríamos, porque a gente saberia ou sabe que aquilo voltaria para nós cedo ou tarde, também em forma de intranquilidade, de tristeza, de dor, né? De sofrimento. Então, gente, a vida responde para nós. E é assim mesmo, gente. Não dá para a gente tampar o sol com a peneira e querer iludir vocês aqui com uma coisa que não é. A vida responde para nós em todas as coisas e em todas as criaturas, segundo a natureza daquilo que nós fazemos, que ele chama do nosso chamamento. Tá certo? Então, é isso, né? Ele diz assim: até o ingresso na consciência cósmica, até chegarmos lá, né, nessa consciência cósmica, todos os seres se distinguem pela face de luz com que se alteiam para os cimos da evolução e pela face de sombra pela qual sofrem a influência da retaguarda. O que quer dizer isso? Quer dizer que enquanto nós não chegarmos lá ao nível dos espíritos puros, espíritos elevados, espíritos superiores, nós vamos estar sempre nos alternando por uma face de luz, né, que nos carregaria para os picos da evolução, ou pela face de sombra,
pela qual ainda sofreríamos influência da retaguarda, ou seja, daqueles que estariam mais atrasados que nós, né? Porque nós estamos vivendo num ambiente onde tem pessoas de todos os níveis. A própria posição vulgar do homem na Terra vale por símbolo dessa condição específica. Por cima, o fulgor pleno do sol, por baixo, a escuridão do abismo. Então ele faz uma simbologia simples. Um homem parado na face da Terra, se ele olha para cima, vê a maravilha, a luminescência do sol. Se ele olha para os abismos, aquela face escura e negra abaixo dele. Então, isso existe na vida. E ele diz mais: todos recolhemos, olha bem, gente, isso aqui, todos recolhemos do Pai Celeste os estímulos ao futuro e todos padecemos os reflexos do passado a se nos projetarem sobre a nossa existência. Sobre a existência, claro que é a nossa existência. Então nós podemos estar instantaneamente com o nosso pensamento, com a nossa vontade, voltados para um estímulo de crescimento espiritual que o nosso Pai Celestial, Deus, nos manda a todo instante, ou arrastados, né, sobre os reflexos do passado que se nos projetam sobre a atual existência. Porque, como já dissemos aqui muitas vezes, mas não custa repetir, né? O passado passou, nós não podemos fazer mais nada sobre ele. Mas o futuro nós estamos construindo hoje. Então, hoje é a nossa possibilidade de fazer um futuro melhor. O que passou, passou. Não adianta a gente ficar se lamentando também. Tem que reconhecer, claro, os erros que nós cometemos para tentar melhorar, para não errar de novo, tá certo? Mas o importante é a gente olhar para frente, não olhar para trás, tá certo? E procurar construir um futuro melhor para nós mesmos, né? Lembrando, sempre lembrando, que nós somos os artífices irresponsáveis pela nossa própria evolução. Ninguém mais, ninguém mais. Nem nossos amigos espirituais superiores, se estivessem aqui do meu lado, Emmanuel, Bezerra de Menezes, eles podem me incentivar, mas a decisão final de me melhorar ou não é minha. Se fosse assim, o Cristo, que é o amor supremo, nos converteria a todos ao bem instantaneamente. Deus nos teria criado bons desde o início. É porque ele nos deu o livre-arbítrio para a gente poder decidir entre o bem e o mal, entre esse caminho e aquele, tá certo? Mas os artífices, aqueles que vão construir o nosso futuro, não tem outra pessoa a não ser nós mesmos, tá bom? Então não nos iludamos com isso aí. Não nos iludamos, porque a gente às vezes traz de religiões passadas nossas, que nós tivemos muitas religiões do passado, ideias simplistas assim de que basta uma confissão para um padre ou um pastor e pronto, nossos pecados estariam apagados. Não é assim, né, gente? A gente tem que reconstruir as coisas que nós erramos e fazer um futuro melhor, né? Então ele, olha, exatamente isso que ele ia falar, tá vendo? Desatando assim as algemas do mal que nós mesmos forjamos. Olha bem, eu estava falando disso. Em detrimento de nossas almas. Há que buscar o bem, senti-lo, mentalizá-lo e plasmá-lo com todos os potenciais de realização ao nosso alcance. Para começar, precisaremos separar o criminoso da criminalidade, como o lavrador que estabelece diferença entre o verme e a plantação, para abolir o domínio do primeiro e enriquecer a utilidade da segunda. O lavrador, obviamente, não mata a plantação para matar o verme. Ele procura separar o verme da plantação,
tá certo? É a mesma coisa o criminoso da criminalidade. Se vocês olharem com atenção no Evangelho, o Cristo sempre tratou as pessoas que erram, que erraram, que cometeram erros, como irmãos, porque ele sabia separar o ser humano que estava ali do erro que ele havia cometido. E ele sabia que estimulando aquela criatura para o bem, ele não cometeria. Tanto que ele dizia muito para muitas pessoas, né? Tua fé te salvou, ou você está curado, mas não peques mais para que não volte a acontecer o pior. Ele alertava as pessoas, tá certo que ele curava, né? Então, o Emmanuel diz assim: é assim como o trabalhador rural extingue a praga salvando a lavoura, é necessário que o nosso entendimento improvise meios de auxiliar o companheiro que caiu sob o guante da delinquência sem alentá-la. Então, salvar o companheiro sem estimular o erro. Ninguém está estimulando o erro. Estamos só dizendo que as pessoas que erram podem acertar mais à frente, tá certo? É isso que o Cristo nos recomenda. E aqui nós vamos terminando, porque o Emmanuel ele completa esse capítulo dizendo assim: apequenar-se para ajudar, sem perder a altura. Olha que legal isso aqui, né? Apequenar-se, né? Humildemente, sem perder a altura, sem perder o conhecimento, a moral, é assegurar a melhoria de todos, acentuando a própria sublimação. Porque quando nós ajudamos, seremos ajudados. Entretanto, olha bem, só o culto infatigável do entendimento pode garantir-nos o equilíbrio indispensável no serviço do autoburilamento, em que devemos empenhar os nossos melhores sonhos, de vez que apenas o amor puro é capaz de criar em nossa mente a energia da luz divina a expandir-se de nós em reflexos de protetora renovação. Ó, gente, eu fico até arrepiado de ler isso aqui, porque é de uma beleza inigualável, né? Eu vou até pedir licença para vocês para a gente ler de novo juntos esse capítulo, esse finalzinho aqui, ó. Entretanto, somente ou só o culto infatigável, incansável do entendimento pode garantir-nos o equilíbrio indispensável no serviço de autoburilamento, em que devemos empenhar os nossos melhores sonhos, de vez, olha bem, de vez que o amor puro é capaz de criar em nossa mente a energia da luz divina a expandir-se de nós em reflexos de proteção renovadora. Tá certo? E é isso, minha gente. Né? Essa é a lição da noite, do dia de hoje. Eu fico bastante emocionado quando vejo aqui uma lição como essa terminando, que eu entendo a carga de ensinamentos que isso aqui nos traz, também as responsabilidades que nós temos, mas também temos a certeza de que podemos estar cada dia que passa melhorando, nos burilando, como falou o Emmanuel aqui, né? Para que lá na frente sejamos o quê? Mais felizes. Sejamos criaturas plenas e mais felizes, com a nossa consciência tranquila do dever retamente cumprido. Estamos aqui de volta para mais um capítulo do livro Pensamento e Vida,
do Espírito Emmanuel, pela pena, né? Pela psicografia do nosso querido e saudoso Chico Xavier. Esse livro, Pensamento e Vida, é uma das obras mais importantes da lavra do Emmanuel. É lógico que é difícil dizer isso porque foram tantos os livros importantes que ele escreveu, né? Principalmente os romances, né? Renúncia, Paulo Estevão, há 2000 anos e tudo mais, mas que fala sobre essa questão do pensamento, que é uma questão prática do nosso dia a dia, que influencia sobremaneira a nossa vida. Esse livro é um dos melhores, né? Depois é claro que temos a série toda de André Luiz, Boa Nova de Humberto de Campos, aí tem são mais de 400, quase 500, mais de 500 livros, né, que o Chico psicografou, então fica difícil dizer que esse é melhor que aquele. Mas nessa área que estuda a questão do pensamento, muitas pessoas com quem eu converso dizem que esse livro realmente é um livro importantíssimo. O próprio Chico dizia isso, né? Falado isso, né? Vamos ao tema da tarde de hoje, que é quando eu estou gravando esse vídeo aqui, pois o título se chama Berço. Vocês vão entender quão relevante é este capítulo aqui, que fala sobre o nosso renascimento. Por isso tem esse título aqui chamado Berço. Questões da biologia, né? Da nossa genealogia, do nosso psiquismo mental estão aqui claramente explicados para todos nós. Então vamos direto ao texto. Berço. Excetuando-se os planos organizados para as obras especiais, em que espíritos missionários senhoreiam as reservas fisiológicas para a criação de reflexos da vida superior entre os homens, impelindo-os a maior ascensão, todo berço de agora retrata o ontem que passou. Então olha só, aqui primeira coisa, né? Ele está falando, com raríssimas exceções, que são aquelas de espíritos missionários que vêm até a Terra com missão específica no campo da ciência, no campo das artes, no campo da religião, em todos os campos do conhecimento humano. A maioria de nós, 99%, tem a sua reencarnação, o seu renascimento baseado em o que aconteceu em nossas existências anteriores, tá? É isso que ele está dizendo aqui. O caminho que iniciamos em determinada existência é o prolongamento dos caminhos que percorremos naquelas que a precederam. Ou seja, é muito claro. Na verdade, essa encarnação ou esse renascimento é simplesmente uma etapa de um caminho maior que nós estamos percorrendo. Então elas estão interligadas. É isso que ele está falando aqui. Então ele continua, esfalfa-se, quer dizer, procura, né, lá a investigação científica na Terra estudando o continuismo biológico, é o que eu falei, a questão da genealógica, né, as nossas árvores genealógicas. Núcleos de cromossomos e veículos citoplasmáticos, fatores de ambiente e genealogias familiares são chamadas pelos geneticistas a equação dos problemas da origem. E é natural que de suas indagações surjam resultados notáveis, quais sejam aqueles que tangem aos caracteres morfológicos e às surpresas da adaptação. Então, ele não está criticando a genética, o estudo genético, até o contrário. Hoje nós sabemos que até, às vezes, cura de muitas doenças são entendidas e são conhecidas através dos nossos genomas, dos nossos caracteres genéticos, né? Só que ele está dizendo o seguinte, olha, cuidado, nem tudo que está aí
tem a ver simplesmente com essa vida. Nem tudo é resultado do que dos cromossomos do seu pai, da sua mãe, do seu avô, do seu bisavô. Tem coisas que são relacionadas ao seu espírito eterno, a gente já vai ver como. Então ele continua, ele fala, o escalpeio, né, o escalpelo, na verdade, da observação humana, porém, não consegue por agora, então está dizendo por agora, mas a ciência está avançando, ultrapassar o recinto externo da constituição orgânica, detendo-se no exame da conformação e da estatura, da pigmentação e do grupo sanguíneo, alusivos à filiação corpórea, já que olha bem, os meandros da hereditariedade psíquica são, por enquanto, quase que integralmente inacessíveis à sondagem da inteligência terrestre, né? Então, por mais que tenha avançado desde quando esse livro foi escrito, né, que já deve ter mais de, 40 anos, pelo menos, quando esse livro foi escrito, que avançou muito a genética, a gente não tem dúvida. Por enquanto, né, a questão da hereditariedade psíquica, ou seja, dos nossos reflexos mentais, não são abordáveis pelo atual nível de conhecimento da inteligência terrestre. É isso que ele está dizendo. Porque transcendem a simples transferência de um cromossomo para o outro. Nós vamos entender por que já. Ele continua. É que as células germinais, por sementes vivas, olha bem, hein? Aqui está o centro da questão, reproduzem os nossos clichês da consciência no trabalho impalpável da formação de um corpo novo. Então, olha isso. Na câmara uterina, o reflexo dominante de nossa individualidade impressiona a chapa fetal ou o conjunto de princípios germinativos que nos forjam os alicerces do novo instrumento físico, selando-nos a destinação para as tarefas que somos chamados a executar no mundo em certa cota de tempo. Então, gente, traduzindo em miúdos, isso é muito simples o que ele está falando. As nossas células germinais, as células que nós recebemos dos nossos pais e das mães, da mãe, elas não só trazem os caracteres hereditários que a gente conhece através da ciência, mas também são impressões, recebem impressões da nossa consciência de espírito eterno, que fica gravada ali na nossa individualidade. Como ele diz aqui, impressiona a chapa fetal, como se fosse uma fotografia, ou conjunto de princípios germinativos que nos forjam os alicerces do novo corpo, do novo instrumento, selando-nos o destino, claramente para essa existência, né? Para as tarefas que somos chamados a executar no mundo em certa cota de tempo, que vai variar, né, de poucos anos até 100 anos, sei lá o tempo que a pessoa vai viver aqui na Terra. Entenderam? Então, a genética continua valendo e continua funcionando e tem seus benefícios incalculáveis. Mas ainda a ciência humana não conseguiu chegar a entender que lá na hora que se forma a primeira célula viva que somos nós, no útero materno, ali a nossa consciência de espírito eterno impressiona aquelas células de tal modo que grava nela os nossos caracteres psíquicos mentais, tá? Bom, nisso não vai qualquer exaltação ao determinismo absoluto, já falo disso, porque ninguém pode suprimir o livre-arbítrio com o qual articulamos as causas de sofrimento ou reparação em nossos destinos, dentro do determinismo relativo, em que marchamos para as mais altas formas de emoção
e pensamento na conquista da liberdade suprema. Então ele está falando, olha gente, não tem determinismo absoluto, não é que nasceu você e tudo que está ali vai acontecer e você não pode mudar nada. Não, ao contrário, nós temos o nosso livre-arbítrio, tá certo? A gente vem com as nossas informações pregressas, as nossas tendências, as coisas que nós acumulamos ao longo de séculos de outras reencarnações, mas o futuro vai depender de nós, do nosso livre-arbítrio, daquilo que a gente fizer de bom ou de ruim na atual existência vai determinar a nossa existência no futuro. Já falamos disso aqui, não é? Então, existe como ele chama aqui, um determinismo relativo. Lógico, uma pessoa que nasceu, vamos dizer assim, com um defeito congênito, e vai viver a vida toda com aquele defeito congênito, né? Uma paralisia, um problema mais grave, ou um problema de ordem mental bastante complicado, complexo, né? Que a ciência ainda não consegue entender. É claro que esse, digamos, desajuste do corpo psíquico, ele vai permanecer ao longo de toda a existência. Mas a nossa reação, né, caso fôssemos conosco, né, a nossa reação de aceitação ou revolta vai dizer como nós podemos estar aproveitando aquele sofrimento, entre aspas, para nos melhorar intimamente. Lembrando sempre que depois que a gente estuda a doutrina espírita, a gente entende que não existe sofrimento imposto por Deus. Que tudo que acontece na nossa vida foi planejado anteriormente e nós aceitamos. Na maioria das vezes nós aceitamos aquelas provas, aqueles testes, aquelas situações embaraçosas e difíceis, né? Então, não tem determinismo absoluto. Nós podemos mudar o nosso futuro, né? Mas vamos continuar. Então ele diz assim, pelo transe da morte física, regressamos à vida maior, ao mundo espiritual, com a soma de realizações que nem sempre são aquelas que devêramos efetuar. Ou seja, nem sempre a gente volta para o mundo espiritual quitado com a lei divina. Muitas vezes nós viemos aqui para reparar uma coisa, às vezes até conseguimos reparar esta coisa e fazemos alguma outra coisa errada. Então essa outra coisa errada vai nos acompanhar até o mundo espiritual e vai continuar fazendo parte do nosso patrimônio psíquico lá no mundo espiritual, né? Em muitas circunstâncias, as imagens trazidas da permanência na carne são fantasmas temíveis, quando a pessoa fez algo realmente temível, nascidos de nossas próprias culpas, exigindo reajuste e pagamento, a modelarem para os nossos sentidos o inferno torturante em que se nos revolvem as queixas e aflições. Então, muitas vezes nós construímos para nós mesmos um ambiente futuro de infelicidade, de infortúnio, através do quê? De atos, ações, pensamentos, atitudes que nos levam a ter depois, né, imagens através da nossa consciência que nos cobra, né, porque não tem juiz no mundo espiritual. O juiz lá no mundo espiritual seremos nós mesmos, a nossa própria consciência, né? Então, às vezes, isso aí vai modelar um pouco como que nós vamos chegar lá no mundo espiritual. Por que ele está dizendo isso aqui? Porque depois que essa criatura for renascer novamente, vai renascer com essas tendências. Estou chamando de tendências, mas são todo um cabedal de patrimônios psíquicos, mentais, que a pessoa leva da Terra para o mundo espiritual e do mundo espiritual para a Terra, através dos sucessivos mecanismos de reencarnações. Eis, porém, que a justiça fiel, por misericórdia, nos concede o retorno para a bênção do reinício. Olha que bonito, né? Retomamos assim, através do berço, título da lição da tarde,
o contato direto com os nossos credores e devedores, para a liquidação dos débitos que contraímos, cujo balanço efetivo jaz devidamente contabilizado nas leis divinas. Então, gente, aquele que acha que está enganando alguém, não está enganando a Deus de maneira nenhuma. Tudo que nós fazemos, ou que pensamos, ou que planejamos, e depois não fazemos, mas que pensamos, tudo isso está registrado, gente, na nossa consciência e contabilizado pelas leis divinas. Tudo. Então, o pior criminoso que passou aqui na Terra isento vai chegar lá, vai ter que entrar em contato com esses débitos. Também os créditos, também as coisas boas, os auxílios que fizemos, as coisas boas que geramos, os incentivos que criamos nas pessoas, aquelas pessoas que estavam às vezes caídas, nós ajudamos a dar a mão para levantar, os desânimos que nós conseguimos refazer, né? Tudo isso vai contar positivamente para nós também. Então ele diz assim: é desta maneira que comumente renascemos na terra, segundo as nossas dívidas, ou conforme as nossas necessidades, assimilando para esse fim a essência genética daqueles que se afinam com o modo de proceder e de ser. Então é lógico que a nossa encarnação, ela é precedida, como eu disse, de um plano, e os nossos pais que aceitaram nos receber têm uma certa afinidade para conosco, já fazem parte do nosso grupo familiar há muito tempo. Não é? Por isso que a gente consegue ter essa afinidade, não só genética, mas também mental, junto daqueles pais e mães caridosos que nos brindaram com a possibilidade de uma reencarnação, tá certo? Temos que agradecer a eles todos os dias da nossa vida. Bom, o Emmanuel continua. Os problemas da hereditariedade, em razão disso, descendem, de forma geral, dos reflexos mentais que nos sejam próprios. Em verdade, por vezes, abnegados corações cultivando a leira do amor pelo sacrifício, trazem a si corações desditosos, guardando transitoriamente nos braços monstruosas aberrações que destoam do elevado nível em que já se instalaram. Contudo, devemos semelhantes exceções ao espírito de renúncia com que fazem emergir das regiões infernais velhos laços afetivos distanciados no tempo, usando o divino atributo da caridade. Então, gente, é assim. A maioria das vezes, as nossas encarnações são normais, digamos assim, ocorrem dentro do grupo familiar que nós estamos trabalhando em conjunto há séculos, tá certo? Mas existem também as exceções que espíritos já muito elevados, que talvez nem precisassem reencarnar de novo, vão até as regiões mais difíceis do umbral, as regiões mais complicadas, né, que ele chama aqui regiões infernais, buscar afetos amorosos, carinhosos, que deixaram há muito tempo no passado, que conviveram, para que renasçam e tenham uma nova oportunidade. Para isso necessitam de pais e mães abnegados, porque geralmente essas criaturas nascem com uma situação muito complexa, tanto no corpo físico quanto no mundo psíquico, né? Então não são qualquer pai ou qualquer mãe, por mais que esse nome nos relembre sempre coisas muito boas, possam conseguir realizar tarefas assim tão difíceis, né? Mas no geral,
como ele disse no primeiro parágrafo, os problemas de hereditariedade descendem dos reflexos mentais que não são próprios, né? Então, terminando já aqui, ele diz assim, que é o que eu estava tentando dizer agora, ele vai falar com mais clareza. De conformidade com a regra, porém, nosso berço no mundo é o reflexo de nossas necessidades. Cabendo a cada um de nós, quando na reencarnação, honrá-lo com o trabalho digno de restauração, melhoria ou engrandecimento, na certeza de que a ele fomos trazidos ou atraídos, segundo os problemas da regeneração ou da mordomia de que carecemos na recomposição do nosso destino perante o futuro. Então, gente, está dizendo aqui que Deus é bom. Está falando aqui que Deus é bom, Deus é Pai. Ele nos perdoa, mas Ele nos dá ao mesmo tempo a chance de nós resgatarmos os nossos erros. Então, às vezes Ele necessita vir aqui conviver com aqueles que Ele prejudicou, né? Ou, ao contrário, ajudar aqueles que foram prejudicados por circunstâncias ou fatos, né? Através da reencarnação. E Deus nos dá essa oportunidade. É isso que é bonito na vida, né? Todos nós, gente, seremos felizes um dia. Nenhuma das ovelhas do rebanho se perderá, nos disse o Cristo, né? Todos estamos fadados a ser espíritos puros no futuro. Mas vai depender da nossa vontade. Pode ser daqui a 1 século ou daqui a 10 séculos, eu não sei. Vai depender da vontade de cada um, né? Mas o berço é a nossa porta de entrada para a nossa renovação íntima. É a oportunidade, ou seja, uma nova oportunidade que Deus nos dá para que possamos fazer um novo começo e um fim melhor para as nossas existências. Tá bom? Um beijo no coração de todos, fiquem com Deus. Se gostarem, compartilhem o vídeo aí com os amigos, né? Se inscrevam no canal e nos vemos na próxima semana, se Deus quiser. Fiquem com Deus.